Quando um milionário cruza o caminho de uma menina com os dedos machucados e o olhar cansado de quem já viu sofrimento demais. Você não vai acreditar no que acontece quando ele compra uma simples rosa e percebe que, por trás daquele gesto inocente, existe uma história marcada por dor, exploração e abandono. Forçada pela tia cruel a vender flores nas ruas, ela já havia perdido a esperança, até aquele momento. O que parecia ser apenas mais um dia triste se transforma em um divisor de águas quando o milionário toma uma atitude inesperada e comovente que muda tudo. Uma virada de tirar o fôlego aguarda você nessa história real e tocante de resgate, justiça e recomeço. Não pare agora. O final vai mexer profundamente com seu coração. Comente o que você acha que vai acontecer. Se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O sol de março queimava impiedoso sobre o asfalto da Rua do Catete quando Liora sentiu os dedos latejarem mais uma vez. Aos 9 anos, suas pequenas mãos já estavam marcadas por cicatrizes finas e profundas, cortadas pelos espinhos das rosas mal podadas que carregava numa cesta de vime surrada. O sangue seco sob as unhas contava uma história que ela nem mesmo sabia verbalizar. Uma história de dor silenciosa que começara 6 anos antes, quando sua mãe partiu para sempre. A menina caminhava entre os carros parados no trânsito, seus pés descalços pisando no asfalto quente, enquanto o cheiro de escapamento misturado ao suor lhe queimava as narinas. "Rosa, moço! Rosa para namorada?" murmurava com a voz rouca, quase inaudível entre as buzinas e o barulho dos motores. A maioria dos motoristas nem olhava para ela. Alguns baixavam o vidro apenas para gritar: "Sai daqui, menina!", fazendo-a recuar assustada. Era assim todos os dias, desde que completara 6 anos. Mazira, sua tia de 42 anos, a empurrava para fora de casa logo cedo com uma ordem que já se tornara rotina. "Só volta quando vender tudo, e se não vender, dorme na rua." A mulher batia a porta com força, deixando Liora sozinha. No mundo cruel das ruas cariocas, onde cada esquina trazia um novo medo e cada pessoa representava uma possível ameaça. A casa onde viviam ficava nos fundos de um cortiço em São Cristóvão, um lugar onde o sol raramente entrava e a esperança parecia ter sido esquecida há muito tempo. Mazira nunca quisera filhos, muito menos uma sobrinha órfã que chorava em toda noite por não entender por que a vida doía tanto. Para ela, Liora não passava de um fardo, um lembrete constante da irmã que morrera e deixara aquela responsabilidade indesejada em suas mãos. Naquela tarde específica, uma chuva fina começou a cair, transformando as ruas em espelhos traiçoeiros. Liora olhou para sua cesta. Ainda restavam 12 rosas, e o dia já estava chegando ao fim. O medo de voltar para casa sem ter vendido tudo a fazia sentir um nó no estômago. Sabia que Mazira ficaria furiosa, e quando ficava furiosa, as consequências eram sempre dolorosas. Foi então que viu o carro preto luxuoso parado no sinal. Hesitou por um momento, observando através do vidro escurecido. Normalmente, evitava carros assim. Os donos costumavam ser mais grosseiros, mais impacientes, mas não tinha escolha. Precisava vender aquelas rosas. Aproximou-se devagar, batendo levemente no vidro. Para sua surpresa, ele desceu alguns centímetros, revelando um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado. Havia algo diferente naqueles olhos. Não era a indiferença habitual, nem a irritação que estava acostumada a ver. "Rosa, senhor?", perguntou timidamente, erguendo uma das flores. O homem a observou por um longo momento. Não eram apenas os olhos dele que eram diferentes. Toda sua postura parecia mais gentil, menos ameaçadora que os outros. Gael Venturi tinha 61 anos e carregava nas feições
o peso de quem havia perdido muito na vida. Empresário do ramo de marcenaria de luxo, vivia isolado desde que sua esposa falecera 3 anos antes, mergulhado em uma solidão que parecia não ter fim. "Quanto?" perguntou ele, sua voz baixa e calma. "R$ 2, senhor", respondeu Liora, preparando-se mentalmente para a negociação que sempre vinha depois, quando tentavam pagar menos do que o combinado. Mas Gael fez algo inesperado. Tirou uma nota de R$ 50 da carteira e a estendeu para ela. "Fica com o troco", disse simplesmente, pegando uma das rosas. Liora ficou paralisada, olhando para a nota em suas mãos. Nunca havia recebido tanto dinheiro de uma só vez. Suas mãos tremeram tanto que quase deixou a nota cair. Quando ergueu os olhos para agradecer, percebeu que o homem a observava com uma expressão estranha. Não era pena, mas algo que ela não conseguia identificar. "Quem fez isso com você?" perguntou Gael, apontando suavemente para as marcas em suas mãos. A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado sobre seus ferimentos. Ninguém nunca havia se importado. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. O sinal abriu e os carros atrás começaram a buzinar impacientes. "Preciso ir", disse Gael, mas continuou olhando para ela através do espelho retrovisor enquanto se afastava. Liora ficou parada no meio-fio, ainda segurando a nota de R$ 50, sem conseguir acreditar no que havia acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia olhado para ela, realmente olhado, e feito uma pergunta que demonstrava preocupação genuína. Quando chegou em casa naquela noite, Mazira estava esperando na porta, os braços cruzados e o rosto contorcido em uma expressão de raiva. "Por que demorou tanto?" gritou antes mesmo de Liora conseguir explicar sobre o dinheiro. "Achei que tinha fugido, sua ingrata." Liora tentou mostrar a nota, explicar que havia vendido todas as rosas e ainda ganhado extra. Mas Mazira não estava interessada em explicações. "Mentirosa! Aposto que roubou isso de alguém", acusou, arrancando o dinheiro das mãos da menina. "Agora vai aprender a não me fazer de boba." Sem mais explicações, Mazira arrastou Liora até o banheiro minúsculo e a empurrou para dentro, trancando a porta pelo lado de fora. "Fica aí até amanhã para aprender a não me preocupar", gritou, suas pisadas pesadas se afastando pelo corredor. O banheiro era escuro e apertado, com um cheiro de mofo que fazia Liora sentir náuseas. Ela se encolheu no canto, abraçando os joelhos contra o peito, tentando não chorar. Mas as lágrimas vieram mesmo assim, silenciosas e amargas. Porque logo no dia em que algo bom havia acontecido, tudo tinha que terminar em punição. Enquanto a noite avançava e a casa ficava silenciosa, Liora não conseguia parar de pensar no homem do carro preto. Havia algo em seus olhos que ela nunca havia visto antes, uma gentileza que parecia genuína, uma preocupação que não exigia nada em troca. Seria possível que existissem pessoas assim no mundo? Pessoas que se importavam com desconhecidos feridos? Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu, pensando em algo além da dor. Na manhã seguinte, Liora acordou com o corpo dolorido e a garganta seca. Mazira a libertou do banheiro sem uma palavra, apenas apontando para a cesta de rosas no chão. "Hoje você vai vender tudo antes do meio-dia ou vai dormir na rua", ameaçou, empurrando a menina para fora de casa. As ruas pareciam mais hostis naquela manhã. O sol ainda não estava forte, mas já fazia Liora suar enquanto caminhava pelas calçadas esburacadas de São Cristóvão até chegar ao centro da cidade. Seus pés descalços pisavam em cacos de vidro e lixo, mas ela já havia aprendido a ignorar a dor. Havia dores piores na vida. Quando chegou ao cruzamento da Rua do Catete, seu coração disparou. Seria possível que o homem do carro preto aparecesse novamente? Pessoas como ele não costumavam passar pelo mesmo lugar 2 vezes. Pessoas ricas tinham carros com motoristas, rotas diferentes, vidas que não se cruzavam com as de meninas como ela.
Mas então, como se fosse um milagre, o carro preto apareceu novamente no mesmo sinal. Liora sentiu suas mãos tremerem enquanto se aproximava. Dessa vez, o vidro desceu completamente, revelando o rosto inteiro do homem. Ele parecia menos cansado, mas ainda havia uma tristeza profunda em seus olhos que ela reconhecia. Era o mesmo tipo de tristeza que via no espelho. Quando conseguia encontrar um, "Bom dia", disse Gael, sua voz ainda mais gentil que no dia anterior. "Como estão suas mãos hoje?" Liora olhou para as próprias mãos, surpresa que ele se lembrasse. Novos cortes haviam se juntado aos antigos e alguns dos ferimentos de ontem tinham inflamado durante a noite. Estão bem, senhor", mentiu, escondendo as mãos atrás das costas. Gael franziu a testa. "Posso ver?" Relutante, ela estendeu as mãos. Gael as examinou com cuidado, sem tocá-las, mas com uma expressão de genuína preocupação. "Isso precisa ser tratado, pode infeccionar." "Não tem problema, senhor, sempre fica assim", disse Liora rapidamente, com medo de que ele achasse que ela estava pedindo ajuda. Não deveria ficar assim. Nenhuma criança deveria ter ferimentos como esses. Gael abriu a porta do carro. "Vem cá, quero te mostrar uma coisa." Liora hesitou. Mazira sempre dizia para não entrar em carros de estranhos, mas havia algo no olhar daquele homem que a fazia sentir segura, algo que ela não conseguia explicar. Devagar, aproximou-se do carro. Gael pegou uma pequena caixa de primeiros socorros que guardava no porta-luvas e cuidadosamente limpou alguns dos cortes mais profundos nas mãos de Liora. Ela se encolheu no início, esperando que doesse, mas ele foi tão gentil que quase não sentiu nada. "Pronto", disse ele, aplicando curativos pequenos nos ferimentos piores. "Agora não vai doer tanto." Liora olhou para suas mãos enfaixadas, incrédula. Ninguém nunca havia cuidado dela daquela forma. Ninguém nunca havia se importado com sua dor. "Obrigada, senhor", sussurrou, sua voz quase inaudível. "Qual é o seu nome?" "Liora." "Liora", repetiu ele, como se estivesse memorizando. "É um nome bonito. Eu sou Gael." "Obrigada pelo curativo, senhor Gael." Gael sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. "Escuta, Liora, você está com fome?" A pergunta a pegou de surpresa. Claro que estava com fome. Estava sempre com fome. Mas crianças como ela não admitiam isso para estranhos. "Não, senhor", mentiu, embora seu estômago escolhesse exatamente aquele momento para roncar alto. Gael fingiu não ter ouvido, porque eu estava pensando em tomar um café da manhã, e seria bom ter companhia. "Você conhece algum lugar por aqui que sirva um pão de açúcar gostoso?" Liora sabia de um lugar. Uma padaria pequena, 2 quadras dali, onde às vezes os donos davam a ela os pães que sobravam do dia anterior, mas nunca havia entrado lá como cliente. "Tem a padaria do seu Antônio", disse timidamente. "Perfeito, vamos lá?" Durante a caminhada até a padaria, Gael não fez muitas perguntas. Ele parecia entender que ela era uma criança que havia aprendido a desconfiar de adultos e que pressionar por informações poderia assustá-la. Em vez disso, falou sobre coisas simples: o tempo, os carros que passavam, um cachorro que dormia na calçada. Na padaria, Liora ficou maravilhada. Nunca havia visto tantas opções deliciosas em um só lugar. Gael pediu 2 pães de açúcar, 2 copos de leite quente e algumas frutas. Quando se sentaram na mesinha pequena no fundo da padaria, Liora comeu devagar, saboreando cada mordida como se fosse a última refeição de sua vida. "Você vende flores todos os dias?" perguntou Gael casualmente. Liora assentiu, não querendo falar com a boca cheia. "E quem cuida de você?" "Minha tia Mazira", respondeu ela, sua voz ficando mais baixa ao pronunciar o nome. "Ela é legal?" Liora parou de mastigar. Como responder a essa pergunta? Mazira era a única família que tinha.
Sem ela, seria jogada em um orfanato ou nas ruas. Mas legal? Não sabia o que significava ter alguém legal cuidando dela. Ela cuida de mim, disse finalmente. Gael percebeu a hesitação na voz da menina e não insistiu no assunto. Em vez disso, mudou de tópico. Você gosta de desenhar? Os olhos de Liora se iluminaram pela primeira vez. Gosto sim, mas não tenho papel nem lápis. Que tipo de coisas você desenharia se tivesse? Casas bonitas, disse ela sem hesitar. Casas com jardim e com janelas grandes que deixam o sol entrar. E famílias felizes morando nelas. A resposta atingiu Gael como um soco no estômago. Havia tanto anseio, tanta pureza naquelas palavras. Ele pensou em sua própria casa, grande, luxuosa, mas vazia e silenciosa, desde que sua esposa morrera. Pensou em como desperdiçara anos se fechando em sua dor, enquanto no mundo havia crianças como Liora, que sonhavam apenas com um lugar seguro para chamar de lar. Tenho uma ideia, disse ele. Que tal se eu comprar algumas rosas de você todos os dias? Assim você não precisa ficar tanto tempo na rua. Liora o olhou com desconfiança. Por quê? Você não precisa de tantas rosas. Talvez eu precise, respondeu Gael. Ou talvez eu só queira ajudar uma amiga nova. Amiga? Sim, amigos se ajudam, não é? Liora nunca havia tido um amigo antes. Não sabia como era ter alguém que se importasse com ela sem exigir nada em troca. A ideia já a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Quando terminaram de comer, Gael comprou todas as rosas da cesta de Liora, dando-lhe dinheiro suficiente para que pudesse voltar para casa cedo. Até amanhã? Perguntou ele. Até amanhã, respondeu ela, um pequeno sorriso brotando em seus lábios pela primeira vez em muito tempo. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Gael aparecia no mesmo horário, comprava as rosas, conversava com Liora e às vezes a levava para tomar café da manhã. A menina começou a esperar ansiosamente por aqueles momentos que se tornaram a única parte boa de seus dias. Mas na quinta-feira, Gael chegou ao cruzamento e Liora não estava lá. Esperou 1 hora, 2 horas, nada. Preocupado, desceu do carro e começou a procurar por ela. Foi quando encontrou seu Antônio, o dono da padaria. A menina das flores? Disse o homem quando Gael perguntou por ela. Ah, sim. Ontem vi quando a tia dela veio buscá-la. Estava muito brava, gritando que a menina tinha que aprender a trabalhar direito. Levou ela embora, dizendo que ia ensinar responsabilidade. Gael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo havia acontecido com Liora e ele precisava encontrá-la. Mas por onde começar? Não sabia nem onde ela morava. Só sabia que tinha uma tia chamada Mazira e que vivia em algum lugar em São Cristóvão. Decidiu que não descansaria até encontrá-la. Gael passou os 2 dias seguintes percorrendo as ruas de São Cristóvão, batendo de porta em porta, mostrando uma foto de Liora que havia tirado discretamente durante um de seus cafés da manhã. A maioria das pessoas balançava a cabeça, desinteressada, mas algumas se lembravam de ter visto a menina vendendo flores pela região. Foi um vendedor de água de coco que finalmente lhe deu uma pista concreta. Ah, essa menina eu conheço. Sim, senhor. Mora ali nos fundos do cortiço da dona Sebastiana com a tia. Mulher muito brava, essa tia. Vive gritando com a menina. O coração de Gael acelerou enquanto seguia as direções até um beco estreito e mal iluminado. O cortiço era uma construção antiga e deteriorada, com várias famílias espremidas em cômodos pequenos. O cheiro de esgoto e umidade impregnava o ar. Nos fundos, encontrou uma casinha ainda menor, com a tinta descascando e uma porta de madeira que parecia prestes a cair. Respirou fundo antes de bater na porta. Uma mulher de aparência cansada e expressão hostil abriu, observando-o de cima a baixo com desconfiança. Você é Mazira? Perguntou Gael. Quem quer saber?
Meu nome é Gael, conheci sua sobrinha Liora e estou preocupado com ela. Não a vejo há alguns dias. Os olhos de Mazira se estreitaram perigosamente. Ah, é você o homem que anda enchendo a cabeça da menina com bobagem, fazendo ela achar que não precisa trabalhar direito. Eu só queria ajudar, ela é uma criança, deveria estar na escola, não vendendo flores na rua. Mazira riu com amargura. Escola? Com que dinheiro? Olha ao seu redor, senhor. Aqui não, tem luxo de escolha. Ela trabalha ou não come. Eu poderia ajudar com isso. Poderia pagar pelos estudos dela, pela comida. Em troca de quê? Perguntou Mazira, sua voz carregada de suspeita. Homem rico não faz nada de graça. O que você quer com ela? A acusação atingiu Gael como um tapa. Não quero nada. Só me importo com o bem-estar dela. Claro que se importa, disse Mazira sarcasticamente. Posso ver Liora? Não pode não. Ela está de castigo, aprendendo a não aceitar esmola de estranho. Castigo? Que tipo de castigo? Mazira não respondeu, mas Gael pôde ouvir um ruído fraco vindo de dentro da casa. Como se alguém estivesse se mexendo em um espaço muito pequeno. Ela está bem? Insistiu. Está aprendendo. E você não vai interferir nisso. Suma daqui antes que eu chame alguém. A mulher bateu a porta na cara dele, mas Gael não se moveu. Ficou ali parado, ouvindo, tentando detectar qualquer som que indicasse que Liora estava bem. O que ouviu o deixou ainda mais preocupado. Era o som abafado de alguém chorando. Naquela noite, Gael não conseguiu dormir. Pensava constantemente em Liora, imaginando em que condições ela estaria sendo mantida. Decidiu voltar no dia seguinte, com uma proposta mais concreta para Mazira. Quando retornou pela manhã, encontrou a mulher pendurando roupas no varal improvisado no quintal minúsculo. Você de novo? Disse ela sem nem se virar. Vim fazer uma proposta, disse Gael. Um trabalho para você. Minha empresa precisa de alguém para limpeza. Pagaria um salário justo com carteira assinada. Mazira parou o que estava fazendo e se virou lentamente. Em troca de quê? Em troca de você deixar Liora ir à escola e parar com os castigos. Você nem conhece a menina direito e já quer mandar em como eu crio ela? Não quero mandar em nada. Só quero que ela tenha uma chance. Mazira ficou em silêncio por um longo momento, claramente tentando decidir se a proposta valia a pena. Finalmente, suspirou. Quanto você pagaria? Gael nomeou um valor que fez os olhos da mulher se arregalarem. Era 3 vezes mais do que ela conseguiria ganhar em qualquer outro lugar com sua falta de qualificação. E eu poderia começar quando? Amanhã, se quiser. Mas primeiro preciso ver Liora. Preciso saber que ela está bem. Mazira hesitou, mas a necessidade financeira falou mais alto. Tá bem, mas só 5 minutos. Ela o conduziu até a casa. O que Gael viu o chocou profundamente. Liora estava deitada em uma esteira fina no chão de um cômodo que mal cabia uma pessoa adulta. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar e havia hematomas roxos em seus braços. Quando ela o viu, tentou sorrir, mas era evidente que estava fraca e assustada. Oi, Liora, disse Gael suavemente, ajoelhando-se ao lado dela. Senhor Gael, ela sussurrou, tentando se sentar. Pensei que não ia me ver mais. Jamais te abandonaria, respondeu ele, sua voz embargada. Como você está se sentindo? Estou bem, mentiu ela, como sempre fazia quando perguntavam sobre sua condição. Gael olhou ao redor do ambiente claustrofóbico e depois para Mazira, que observava a cena da porta. Ela precisa de cuidados médicos, disse firmemente. Ela está bem, só está aprendendo a se comportar. Isso não é educação, é crueldade. Não venha me dizer como cuidar da minha família, explodiu Mazira. Você não sabe o que é cuidar de criança sem ter dinheiro, sem ajuda de ninguém. Gael respirou fundo, tentando manter a calma.
Discutir não ajudaria Liora naquele momento. Tudo bem, vamos seguir com o acordo. Você começa a trabalhar amanhã e Liora volta à escola. E se eu não quiser mais esse acordo? A pergunta pegou Gael de surpresa. Como assim? E se eu achar que é muita interferência? E se eu decidir que não quero você por perto? Havia algo na voz de Mazira que o preocupou. Uma frieza calculista que não estava lá antes. Então conversaríamos sobre isso, respondeu cautelosamente. Ou, disse Mazira lentamente, você poderia simplesmente pagar por ela, fazer uma proposta melhor. O sangue de Gael gelou. Do que você está falando? Você quer tanto cuidar dela, não é? Quer tanto brincar de pai? Então pague por isso. Me dê um valor que me permita recomeçar a vida em outro lugar e você pode ficar com ela. Liora olhou entre os dois adultos, não entendendo completamente a conversa, mas sentindo que algo terrível estava sendo decidido sobre seu futuro. Você está falando em vender uma criança, disse Gael incrédulo. Estou falando em dar a ela uma vida melhor e a mim uma chance de recomeçar. Todo mundo ganha. Gael se sentiu nauseado. Como alguém podia falar tão casualmente sobre negociar com a vida de uma criança? Mas então olhou para Liora. Pequena, frágil, claramente sofrendo naquele ambiente, e percebeu que talvez aquela fosse a única maneira de tirá-la dali. Quanto? Perguntou, odiando-se por fazer aquela pergunta. Mazira nomeou um valor absurdamente alto, claramente testando até onde ele estava disposto a ir. Preciso pensar, disse Gael. Pense rápido. Outras pessoas podem se interessar por uma menina trabalhadora como ela. A ameaça velada fez Gael se arrepiar. Está bem, aceito. Então amanhã você volta com o dinheiro e a menina é sua. Mas quero tudo em espécie e sem documentos. Isso aqui é entre nós. Quando Gael saiu da casa naquela tarde, sentia-se como se tivesse feito um acordo com o diabo. Mas olhando para trás e vendo Liora na janela pequena, acenando timidamente, para ele, soube que não havia escolha. Qualquer coisa era melhor do que deixá-la nas mãos daquela mulher. Na manhã seguinte, Gael acordou com um peso no peito que parecia querer esmagá-lo. Havia passado a noite inteira pensando na decisão que tomara, questionando se estava fazendo a coisa certa. Como explicar para o mundo que havia comprado uma criança? Como justificar um ato que, embora movido por boas intenções, soava terrível quando dito em voz alta? Mas então pensava em Liora, nos hematomas em seus braços, no medo em seus olhos, na forma resignada como aceitava todo tipo de sofrimento como se fosse natural. E sabia que não tinha escolha. Às vezes, fazer o certo exigia tomar decisões que o mundo não entenderia. Retirou o dinheiro no banco, uma quantia que representava boa parte de suas economias pessoais. O gerente o olhou com curiosidade quando pediu tudo em espécie, mas não fez perguntas. Homens como Gael tinham o privilégio da privacidade que o dinheiro comprava. Quando chegou à casa de Mazira, encontrou a mulher esperando na porta, uma mala pequena ao lado. Liora estava sentada no chão ao lado dela, com uma sacola plástica que aparentemente continha todos os seus pertences. Chegou na hora certa, disse Mazira, estendendo a mão. O dinheiro. Gael entregou o envelope, observando como os olhos da mulher brilharam ao ver as notas. Ela as contou rapidamente, com a prática de quem estava acostumada a lidar com valores pequenos. Perfeito, disse ela, guardando o dinheiro na bolsa. Agora ela é problema seu. A frieza com que se referiu à própria sobrinha fez Gael se sentir enjoado. Para onde você vai? Isso não é da sua conta. O importante é que estou saindo. Daqui vocês nunca mais vão me ver. Liora olhava para a tia com uma expressão confusa. Tia Mazira, você vai voltar? Não, menina. Agora você vai morar com o senhor Gael. Vai ser melhor assim. Mas, e se eu não me comportar bem? E se ele não gostar de mim? Mazira não respondeu. Simplesmente pegou sua mala e começou a se afastar. Gael observou Liora correndo atrás dela, tentando segurar sua mão.
Tia, espera. Eu prometo que vou ser boa. Eu prometo que vou vender todas as flores. Mas Ira se desvencilhou da mão da menina sem nem olhar para trás. Esquece que eu existo, menina. Agora é vida nova para todo mundo. Liora ficou parada no meio do beco, vendo a única pessoa que conhecia como família desaparecer na curva da rua. Gael se aproximou devagar, não querendo assustá-la ainda mais. Liora, disse ele suavemente, vamos para casa? Ela não vai voltar mesmo? Perguntou a menina, suas lágrimas começando a cair. Não, querida, mas isso não é culpa sua. Você não fez nada errado. Então por que ela foi embora? Porque ninguém nunca fica comigo. A pergunta partiu o coração de Gael. Como explicar para uma criança de 9 anos a crueldade e a indiferença dos adultos? Como fazer ela entender que havia pessoas no mundo que simplesmente não sabiam amar? Eu vou ficar, disse ele, ajoelhando-se na frente dela. Eu prometo que vou ficar. Liora o olhou com desconfiança. Por quanto tempo? Para sempre, se você quiser. Por quê? Por que você se importa comigo? Era uma pergunta que Gael não sabia responder completamente. Havia algo em Liora que o tocava profundamente. Talvez fosse sua força silenciosa, sua capacidade de suportar tanto sofrimento sem perder completamente a esperança. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, desde que sua esposa morrera, ele havia se sentido completamente sozinho no mundo. E cuidar daquela menina lhe dava um propósito que há muito havia perdido. Porque você merece ser cuidada, disse. Finalmente, porque toda criança merece ter alguém que se importe com ela. O caminho para a casa de Gael foi silencioso. Liora observava tudo pela janela do carro, seus olhos arregalados ao ver bairros que claramente nunca havia visitado. Quando chegaram à casa, uma construção grande e elegante em Ipanema, ela ficou paralisada na porta. É aqui que você mora? Perguntou ela incrédula. É aqui que nós moramos agora, corrigiu Gael. A casa era realmente impressionante. 2 andares, jardim bem cuidado, móveis caros e espaços amplos que pareciam intermináveis para uma menina acostumada a viver em cômodos apertados. Mas também era silenciosa demais, fria demais. Não parecia um lar. Parecia um museu onde as pessoas existiam sem realmente viver. Gael mostrou a ela o quarto que havia preparado às pressas. Havia comprado uma cama nova, alguns brinquedos, roupas que imaginou que serviriam nela. Mas quando Liora entrou no quarto, não demonstrou a alegria que ele esperava. Em vez disso, ela parecia assustada. É tudo meu? Perguntou ela, tocando a colcha nova com medo de sujá-la. Tudo seu. E se eu quebrar alguma coisa? E se eu não cuidar bem? Não vai acontecer nada. São só coisas, Liora. Você é mais importante que qualquer objeto nesta casa. Mas Liora claramente não acreditava nisso. Havia aprendido que tudo na vida tinha um preço, que cada erro era punido, que cada bondade escondia uma expectativa de retribuição. Naquela noite, Gael preparou um jantar simples, tentando fazer com que Liora se sentisse em casa. Mas ela mal tocou na comida, comendo apenas pequenas porções, como se não tivesse direito a mais. Você pode comer à vontade, disse ele. Tem bastante comida. Não quero desperdiçar, respondeu ela. Não é desperdício, é para você. Mas Liora continuou comendo como se cada garfada fosse um favor que não merecia. Na hora de dormir, Gael a tucou na cama nova, mas percebeu que ela estava rígida, tensa, como se estivesse esperando alguma coisa ruim acontecer. Está tudo bem? Perguntou ele. Você vai me bater se eu fizer xixi na cama? Perguntou ela em voz baixa. A pergunta o devastou. Jamais. Eu nunca vou te bater, Liora. Não importa o que aconteça. E se eu quebrar alguma coisa sem querer? Também não. E se eu chorar muito à noite? Também não. Você pode chorar sempre que precisar.
Liora o olhou por um longo momento, como se estivesse tentando determinar se podia confiar naquelas palavras. Finalmente, fechou os olhos, mas Gael podia ver que ela não estava realmente relaxada. Durante a noite, ele a ouviu chorar, um choro abafado, como se ela estivesse tentando não fazer barulho. Quando foi verificar, encontrou-a enrolada em uma bola no canto da cama, tremendo. "O que foi, querida?" perguntou ele, acendendo a luz. "Tive um pesadelo", sussurrou ela. "Quer me contar sobre ele?" "Sonhei que você mudou de ideia e me devolveu para tia Mazira. Só que ela não queria mais me receber e me deixou na rua." Gael sentiu seu coração se partir. "Isso nunca vai acontecer, Liora, eu te prometo." "Como você pode ter certeza?" "Porque eu escolhi você, e quando escolhemos alguém para amar, não desistimos. Mesmo se eu for difícil, mesmo se eu não souber ser uma menina de casa rica. Especialmente então, você não precisa ser diferente do que é, você já é perfeita." Mas Liora claramente não acreditava nisso. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de pequenos progressos e grandes retrocessos. Ela quebrou-se um copo acidentalmente e se jogou no chão, esperando ser punida. Quando Gael simplesmente limpou os cacos e disse que não tinha problema, ela ficou confusa por horas. Ela não sabia como brincar. Quando Gael lhe deu papel e lápis de cor, ela ficou paralisada, com medo de desperdiçar o material. Precisou de encorajamento constante para fazer o primeiro traço. E então havia os terrores noturnos. Quase toda noite ela acordava gritando, revivendo memórias de punições e abandonos. Gael sempre corria para consolá-la, mas podia ver que ela estava lutando contra anos de trauma que não desapareceriam facilmente. Foi em uma dessas noites, quando ela acordou particularmente agitada, que Liora finalmente começou a falar sobre sua vida anterior. "Tia Mazira dizia que eu matei minha mãe", sussurrou ela na escuridão. "Dizia que se eu não tivesse nascido, minha mãe ainda estaria viva." Gael sentiu uma raiva profunda crescer em seu peito. "Isso não é verdade, Liora. Sua mãe morreu porque ficou doente, não por sua culpa. Mas e se for verdade? E se eu realmente sou uma pessoa ruim que mata as pessoas que ama? Você não é uma pessoa ruim. Você é uma criança que passou por coisas terríveis, mas isso não te torna má." Mas Gael percebeu que teria muito trabalho pela frente. Liora havia sido condicionada a acreditar que era um fardo, uma maldição para qualquer um que se aproximasse dela. Desconstruir essa crença levaria tempo, paciência e muito amor. O que ele não imaginava era que o maior teste de sua determinação ainda estava por vir. Passaram-se 3 meses desde que Liora passou a morar com Gael. Lentamente, muito lentamente, ela começou a se abrir. Descobriu que gostava de desenhar. Suas criações retratavam sempre casas coloridas com jardins floridos e famílias sorrindo. Aprendeu a comer sem culpa, embora ainda guardasse comida escondida no quarto, caso precisasse, mais tarde. E mais importante, começou a confiar que Gael não a abandonaria. A escola foi um desafio completamente diferente. Gael a matriculou em uma instituição particular próxima à sua casa, esperando que ela se adaptasse bem. Mas Liora chegava lá todos os dias, como se estivesse entrando em território inimigo. As outras crianças notaram imediatamente que ela era diferente. Suas roupas, embora novas e caras, pareciam desconfortáveis em seu corpo magro. Ela não sabia brincar das mesmas brincadeiras, não conhecia os mesmos programas de televisão, não entendia as referências que as outras crianças faziam sobre férias, presentes ou festas de aniversário. "Por que você nunca teve festa de aniversário?" perguntou Melissa, uma colega de classe, durante o recreio. Porque eu não sabia que existia isso", respondeu Liora honestamente. As crianças riram, não com maldade, mas com a incredulidade típica da infância. "Todo mundo sabe o que é festa de aniversário",
disse outro colega. Liora se afastou, sentindo o rosto queimar de vergonha. Como explicar que aos 9 anos estava descobrindo conceitos básicos da infância que todas as outras crianças consideravam óbvios? A professora, Sra. Carmen, percebia que Liora era diferente, mas não sabia como ajudar. A menina era inteligente. Rapidamente aprendeu a ler e mostrava talento excepcional para desenho. Mas era impossível ignorar os sinais de que havia algo errado em seu passado. Liora flinchava quando alguém levantava a voz. Orava silenciosamente quando cometia erros, como se esperasse punição. E sempre perguntava se podia fazer as coisas mais simples. Posso usar o banheiro? Posso beber água? Posso sentar aqui? Foi durante uma aula de educação física que tudo desmoronou. As crianças estavam brincando de queimada quando a bola atingiu Liora com força no braço. Automaticamente, ela se jogou no chão, cobrindo a cabeça com as mãos e gritando: Desculpa, eu não queria, por favor, não me bate. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as crianças pararam de brincar e ficaram olhando para Liora, que continuava encolhida no chão, tremendo violentamente. A professora de educação, na física, Sra. Rita, se aproximou devagar. Liora, está tudo bem. Foi só um acidente na brincadeira. Ninguém vai te machucar. Mas Liora não conseguia parar de tremer. Estava revivendo anos de punições físicas, de dor que vinha sempre após qualquer tipo de acidente ou erro. A Sra. Carmen foi chamada e, junto com a coordenadora, tentaram acalmar Liora. Mas foi só quando ligaram para Gael que ela começou a se tranquilizar. Pai? Sussurrou ela quando Gael chegou à escola e se ajoelhou ao lado dela. Era a primeira vez que o chamava assim, e o impacto da palavra o atingiu como um raio. Estou aqui, querida. Está tudo bem. Eles não vão me mandar embora por ter gritado? Não, ninguém vai te mandar embora. Vamos para casa. No caminho de volta, Gael tentou conversar com ela sobre o que havia acontecido, mas Liora estava fechada, perdida em seus próprios pensamentos. Quando chegaram em casa, ela correu para o quarto e se trancou. Gael ficou do lado de fora da porta, ouvindo-a chorar, sentindo-se completamente perdido. Como ajudar uma criança que carregava tantas feridas invisíveis? Como curar traumas que ele nem mesmo compreendia completamente? Foi quando decidiu procurar ajuda profissional. Marcou uma consulta com uma psicóloga infantil, doutora Beatriz, que havia sido recomendada por um amigo médico. Liora apresenta sinais claros de transtorno de estresse pós-traumático, explicou a psicóloga após algumas sessões com a menina. Ela foi condicionada a esperar punição por qualquer erro, por menor que seja. Sua reação na escola foi um flashback. Ela não estava mais na brincadeira, estava revivendo abusos passados. Como posso ajudá-la? Perguntou Gael. Paciência, muito amor e terapia regular. Ela precisa aprender que está segura agora, mas isso leva tempo. Anos, provavelmente. E se eu não conseguir? E se eu não for suficiente para ela? A doutora Beatriz sorriu gentilmente. Pelo que vejo, você já está sendo mais do que suficiente. Ela o chamou de pai hoje, não chamou? Isso é um grande progresso. Nos meses seguintes, Gael se dedicou inteiramente a ajudar Liora. Reduziu suas horas de trabalho, contratou uma tutora particular para ajudá-la com os estudos em casa, quando os dias na escola ficavam difíceis demais, e começou a participar das sessões de terapia junto com ela. Lentamente, Liora começou a florescer. Seus desenhos ficaram mais alegres, com menos casas fechadas e mais jardins abertos. Ela começou a sorrir mais, a fazer perguntas sobre o mundo, a demonstrar curiosidade típica de uma criança. Mas foi quando as coisas pareciam estar melhorando que o pesadelo verdadeiro começou. Tudo começou com uma ligação anônima para o Conselho Tutelar.
Alguém havia denunciado que uma criança estava sendo mantida ilegalmente por um homem que não tinha relação familiar com ela. A denúncia sugeria possível sequestro e exploração. Quando a assistente social apareceu na porta de Gael, ele inicialmente não se preocupou. Tinha certeza de que tudo se esclareceria rapidamente. Afinal, estava cuidando de Liora com todo o amor e dedicação possível. Senhor Gael Venturi? Perguntou a mulher, mostrando sua identificação. Sou Sandra Oliveira, do Conselho Tutelar. Preciso falar com o senhor sobre a menina Liora que mora aqui. Claro, entre. Quer falar com ela também? Na verdade, preciso levá-la conosco para uma verificação. O sangue de Gael gelou. Como assim levar? Recebemos uma denúncia de que a criança está sendo mantida aqui sem autorização legal. Até esclarecermos a situação, ela ficará sob custódia do Estado. Mas isso é absurdo. Eu cuido dela há meses. Ela está bem, está feliz. Senhor, entendo sua posição, mas preciso seguir o protocolo. Onde está a criança? Liora apareceu no topo da escada, claramente assustada com as vozes alteradas. Quando viu a mulher estranha, seu rosto empalideceu. Pai, o que está acontecendo? A palavra pai não passou despercebida pela assistente social, que anotou algo em sua prancheta. Liora, querida, disse Gael, tentando manter a voz calma. Esta senhora precisa falar conosco sobre alguns documentos. Mas Liora, com o instinto aguçado de quem havia vivido anos em situações instáveis, percebeu que algo estava muito errado. Eles vão me levar embora? Perguntou, sua voz começando a tremer. Não se preocupe, criança, disse Sandra. Vamos apenas para um lugar seguro enquanto verificamos sua situação. Não! Gritou Liora, correndo escada abaixo e se agarrando à perna de Gael. Eu não quero ir. Por favor, pai, não deixa eles me levarem. Senhor, isso está sendo difícil para todos. Se o senhor cooperar, será melhor para a criança. Gael olhou para Liora, agarrada a ele com desespero, e sentiu seu mundo desmoronar. Como explicar que havia comprado a menina de sua tia? Como justificar uma transação que, por mais bem intencionada que fosse, parecia terrível quando dita em voz alta? Eu posso explicar tudo, disse ele. Só preciso de tempo para reunir os documentos. O senhor terá tempo para explicar, mas a criança precisa vir conosco agora. Foi então que Gael percebeu que havia cometido um erro terrível. Em sua pressa para salvar Liora, não havia pensado nas consequências legais de suas ações. Não havia documentos oficiais, não havia processo de adoção, não havia nada que provasse que ele tinha direito legal de cuidar dela. Por favor, implorou ele, deixem ela ficar mais uma noite. Amanhã eu resolvo toda a papelada. Senhor, não posso fazer isso. A criança precisa vir conosco agora. Liora começou a gritar, agarrando-se a Gael com tal desespero que Sandra teve que chamar reforços. Quando chegaram mais 2 funcionários do Conselho Tutelar, Gael soube que havia perdido. Pai, não me abandona, gritava Liora enquanto tentavam separá-la dele. Por favor, eu prometo que vou ser boa, eu prometo que não vou dar trabalho. Não é sobre você ser boa, disse Gael, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você é perfeita, eu vou buscar você, eu prometo. Mas suas palavras se perderam nos gritos desesperados de Liora, enquanto a carregavam para fora da casa. A última coisa que Gael viu foi o rosto da menina na janela do carro, suas lágrimas embaçando o vidro, suas mãos pequenas batendo no vidro como se ainda pudesse voltar para ele. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da vida de Gael. Liora foi levada para um abrigo municipal, onde ficou completamente fechada, recusando-se a falar com qualquer pessoa. Gael contratou os melhores advogados, mas o processo legal parecia um labirinto impossível de navegar. O pior de tudo foi descobrir quem havia feito a denúncia anônima.
Através de contatos e investigação particular, Gael descobriu que havia sido Mazira, a mulher que havia gastado rapidamente o dinheiro recebido, voltara ao Rio e ficara furiosa ao descobrir que Liora estava vivendo uma vida confortável enquanto ela continuava na miséria. Ela não merece essa vida, disse Mazira ao investigador particular que Gael contratou. Sempre foi uma criança problemática. Esse homem está sendo enganado. As acusações de Mazira eram graves. Ela alegava que Gael havia sequestrado Liora, que havia forjado documentos, que tinha intenções duvidosas com a menina. Pior ainda, ela havia convencido alguns vizinhos do antigo cortiço a testemunhar contra Gael, oferecendo pequenas quantias em dinheiro por seus depoimentos. Enquanto isso, Liora definhava no abrigo. As assistentes sociais relatavam que ela passava dias inteiros em silêncio, desenhando obsessivamente casas vazias e figuras solitárias. Recusava-se a comer adequadamente e acordava todas as noites gritando. Ela pede pelo pai constantemente, disse uma das cuidadoras a Gael durante uma das raras visitas supervisionadas que eram permitidas. Mas quando perguntamos sobre sua família, ela fica completamente muda. Durante essas visitas, Liora se agarrava a Gael como se ele fosse desaparecer a qualquer momento. Quando eu posso ir para casa? Perguntava sempre, e Gael não sabia o que responder. Estou fazendo tudo o que posso, prometia ele, embora por dentro sentisse que estava falhando com ela novamente. O processo legal se arrastava sem fim. O juiz responsável pelo caso, Dr. Maurício Santos, era conhecido por sua rigidez e desconfiança em relação a homens solteiros que queriam adotar crianças. Os advogados de Gael sabiam que seria uma batalha difícil. A situação é complicada, explicou o Dr. Ricardo, o advogado principal. Tecnicamente, o que você fez pode ser interpretado como compra de menores. Mesmo que suas intenções fossem boas, a lei é clara sobre esse tipo de transação. Mas e o bem-estar de Liora? Ela estava sofrendo abusos. Eu a salvei. Eu entendo, Gael, mas o sistema legal não funciona baseado em intenções. Precisamos de provas concretas dos abusos e precisamos desacreditar o testemunho de Mazira. Foi então que aconteceu algo inesperado. Durante uma das sessões de terapia no abrigo, Liora finalmente começou a falar. Mas não foi com palavras, foi através de desenhos. Ela desenhou cenas detalhadas de sua vida com Mazira. Ela trancada no banheiro, dormindo na esteira, com hematomas pelo corpo. A psicóloga do abrigo, doutora Luciana, ficou chocada com a precisão e o detalhamento dos desenhos. Essas são memórias muito específicas, ela disse à assistente social responsável pelo caso. Nenhuma criança inventaria detalhes tão consistentes. Mas o testemunho de uma criança traumatizada, expresso através de desenhos, não seria suficiente para reverter o processo. Era preciso mais. Foi então que Gael recebeu uma ligação inesperada. Era seu Antônio, o dono da padaria onde ele e Liora costumavam tomar café da manhã. Senhor Gael, eu soube do que está acontecendo com a menina, disse o homem. Eu não gosto de me meter em assuntos dos outros, mas não posso ficar quieto vendo uma injustiça. O que o senhor quer dizer? Aquela mulher, a tia da menina, ela veio aqui várias vezes. Primeiro oferecendo a menina para trabalhar na padaria em troca de comida. Depois, quando você começou a aparecer com ela, ela ficou furiosa. Disse que você estava estragando a menina, que estava fazendo ela se achar importante demais. O coração de Gael disparou. O senhor pode testemunhar isso? Posso. E tem mais. Ela ofereceu a menina para outros homens também. Disse que Liora era boa trabalhadora e que por um preço justo, qualquer um poderia ficar com ela. A revelação foi como um raio de esperança. Seu Antônio não era a única testemunha. Outros comerciantes da região começaram a se manifestar,
contando histórias similares sobre Mazira tentando vender Liora para diferentes pessoas. Mas a reviravolta real veio quando a nova assistente social do caso, Iuna Ferreira, começou a investigar mais profundamente. Diferente de Sandra, que havia sido transferida, Iuna era uma profissional experiente e intuitiva. Tem algo estranho nos testemunhos contra o Sr. Gael, ela disse à sua supervisora. As datas não batem, os detalhes são inconsistentes e todos os vizinhos que testemunharam contra ele vivem na mesma rua e são conhecidos por aceitar pequenos pagamentos por favores. Iuna também notou algo que os outros haviam perdido. Durante todas as visitas supervisionadas, Liora demonstrava ansiedade de separação típica de crianças que haviam formado vínculos saudáveis de apego. Ela não mostrava sinais de medo ou trauma relacionados a Gael. Muito pelo contrário, essa criança ama esse homem, ela disse à doutora Luciana. Não é medo que ela sente, é amor genuíno e medo de abandono. Foi Iuna quem sugeriu uma abordagem diferente. Em vez de focar no que Gael havia feito de errado, por que não investigar o que Mazira havia feito de errado? A investigação revelou um padrão perturbador. Mazira havia tentado vender Liora para pelo menos 3 homens diferentes ao longo dos anos. Havia registros de vizinhos que haviam chamado a polícia por causa de gritos vindos da casa dela. Havia até mesmo um relatório médico de quando Liora foi levada ao posto de saúde com suspeita de desnutrição, 2 anos antes. Como esses relatórios não apareceram no processo inicial? Perguntou Iuna, indignada. Porque ninguém procurou por eles, admitiu Sandra, a assistente social anterior. Quando chegou a denúncia, focamos apenas nas acusações contra o Sr. Gael. Armada com essas novas evidências, Iuna solicitou uma audiência com o juiz. Mas antes disso, ela fez algo que mudaria tudo. Pediu para Liora escrever uma carta. Pode escrever qualquer coisa que quiser, disse ela à menina. Sobre como você se sente, sobre o que você quer, ninguém vai te julgar. Liora pegou o papel e começou a escrever. Suas palavras eram simples, mas devastadoras. Eu quero ir para casa. Eu quero meu pai. Ele nunca me bateu. Ele nunca me deixou com fome. Ele me ensinou que eu sou importante. Tia Mazira dizia que eu era um lixo, mas pai Gael diz que eu sou especial. Por favor, deixe eu ir para casa. Eu prometo que vou ser boa. Eu só quero meu pai. Quando o juiz Dr. Maurício leu essa carta durante a audiência, algo em sua expressão mudou. Ele olhou para Gael, depois para Liora, que estava sentada ao lado de Iuna, e finalmente para Mazira, que havia sido intimada a comparecer. Senhora Mazira, disse o juiz, a senhora pode explicar por que tentou vender sua sobrinha para múltiplas pessoas? Mazira empalideceu. Eu nunca fiz isso. Isso é mentira. Temos testemunhas, temos evidências e temos um padrão de negligência que remonta a anos. A audiência, que deveria ser sobre as acusações contra Gael, rapidamente se transformou em uma investigação sobre Mazira. Quando confrontada com todas as evidências, ela finalmente confessou. Eu não queria. A menina, gritou ela. Nunca quis. Ela me foi jogada quando minha irmã morreu. Eu fiz o melhor que pude. Seu melhor incluía tentar vendê-la? Perguntou o juiz, sua voz fria. Ele pagou por ela, acusou Mazira, apontando para Gael. Se é crime vender, por que não é crime comprar? O juiz olhou para Gael. Senhor Venturi, é verdade que o senhor pagou pela guarda da criança? Gael respirou fundo. Chegara o momento da verdade. Sim, excelência, eu paguei. Mas não comprei uma criança. Eu paguei para tirá-la de uma situação de abuso e negligência. Foi a única forma que encontrei de salvá-la. E o que o senhor pretende fazer agora? Adotá-la legalmente, dar a ela o lar que ela merece, amá-la como um pai deve amar uma filha. O juiz ficou em silêncio por um longo momento.
Então olhou para Liora. E você, criança, o que você quer? Liora se levantou tremendo, mas com determinação. Eu quero meu pai. Eu quero ir para casa. E se eu disser que você pode escolher qualquer família? Uma família nova, com uma mãe e um pai jovens? Eu já tenho um pai, disse Liora, olhando para Gael. Ele me escolheu quando ninguém mais queria. Agora eu escolho ele também. O juiz suspirou. Considerando todas as evidências apresentadas, considerando o bem-estar da criança e considerando que o Sr. Venturi agiu com intenções nobres, mesmo que de forma irregular, eu autorizo o início do processo de adoção legal. Liora ficará sob guarda provisória do Sr. Venturi até que o processo seja finalizado. Quando Gael ouviu essas palavras, sentiu como se pudesse respirar novamente pela primeira vez em meses. Liora correu até ele, pulando em seus braços como se nunca quisesse mais sair dali. Pai, pai, eu vou para casa? Perguntou ela, chorando de alegria. Sim, querida, você vai para casa, para sempre. 6 meses depois, a adoção foi oficializada. Liora Venturi, agora com o nome oficial, completou 10 anos com uma festa que ela mesma ajudou a planejar. Havia balões, bolo e todas as crianças do bairro foram convidadas. Mas o presente mais especial veio quando Liora mostrou a Gael seu desenho mais recente. Era uma casa grande e colorida, com um jardim cheio de flores. Na porta estavam 2 figuras. Um homem alto e uma menina pequena, de mãos dadas, ambos sorrindo. Somos nós, explicou ela, em casa. Anos depois, quando Liora já era adolescente, ela criou um projeto para ajudar crianças em situações similares à que ela havia vivido. Seu pai, que agora dividia seu tempo entre a empresa e trabalhos voluntários, a apoiava em tudo. Por que você decidiu ajudar outras crianças? Perguntou um jornalista durante uma entrevista sobre o projeto. Porque sei como é ser invisível, respondeu Liora. Sei como é achar que você não importa para ninguém. Mas aprendi que sempre existe alguém disposto a te ver, te amar e te escolher. Às vezes, você só precisa de uma rosa para encontrar essa pessoa. E quando perguntaram sobre o homem que a acompanhava em todos os eventos, sempre orgulhoso, sempre presente, ela sorriu e respondeu: Esse é meu pai. Foi ele que comprou uma rosa e me deu uma vida.